Porque, como imagina a sua alma, assim ele é. Provérbios 27, 3. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a essa live. Deixa eu fixar aqui o texto de hoje. E hoje só vou transmitir aqui pelo Instagram, mas eu vou salvar depois dessa live e vou colocar lá no canal. Porque como pensa em seu coração, assim ele é, né? Gente, eu acredito muito que tudo que nós vivemos, tudo que nós temos hoje é fruto daquilo que sai da nossa boca, que por consequência é o que sai do nosso coração. Tem um texto que diz assim: e vós comereis do fruto que sair da vossa boca. Nossas palavras, elas são sementes. São sementes que um dia elas vão brotar. Você tem observado aquilo que você fala, que você pensa. Muitas vezes, gente, a gente nem fala, mas pensa, sente. E tudo isso que nós sentimos, que nós falamos, é muito do que nós vivenciamos. Não vou fugir do tema da criança interior, né, da mulher que precisa olhar para si, da mulher que precisa se amar, se priorizar. Mas tudo isso vem de crenças que ela tem e teve durante a vida inteira. E essas crenças geram um sentimento dentro dela, dentro de você. Esse sentimento se transformam em palavras. E essas palavras trazem para você aquilo que você fala. Elaine, eu não concordo, porque, enfim, eu acho que não é verdade, eu acho que, né, as pessoas nascem com sorte, eu acho que as pessoas têm sorte na vida e eu não tenho, mas eu acredito muito nisso, sabe? Porque as pessoas, algumas pessoas realmente, gente, nascem, né, favorecidas, mas não é porque eu ou você não fomos favorecidas em determinadas áreas da nossa vida que nós precisamos continuar desfavorecidas. Deus criou o mundo, os mundos, né? A Bíblia diz, pela palavra que saiu da sua boca, pelo verbo. E ele deu esse mesmo poder para mim e para você. Porque nós somos a sua imagem, a sua semelhança. Não somos iguais, mas somos semelhantes. E o que é que tem saído da sua boca? O que é que você tem implantado no mundo espiritual para que ele se materialize no físico? Assim como o homem pensa em sua alma, ele é. Se você se acha derrotada, se você se acha desfavorecida, se você acha que você não tem sorte, é isso que você vai colher. Recentemente eu estava conversando com uma amiga muito querida e ela disse assim para mim: Elaine, eu sempre usei a palavra, eu nunca tive sorte na vida. Sempre, minha vida toda. E realmente, tudo que ela faz dá errado. Ela não consegue. Ela já teve vários negócios e nunca dá certo. Agora que ela está tomando consciência do que ela tem falado, e ela falou para mim: hoje eu sei que muito do que eu estou colhendo são palavras que eu plantei no mundo espiritual. Porque, gente, tudo que vai chegar pra gente no físico, primeiro ele passa pelo espiritual. Tudo. Tudo que você materializa aqui, primeiro passou pelo espiritual. De bom e de ruim. Tem uma frase que Freud, muito embora sendo ateu, mas de origem judaica, que ele fala assim: o pensamento é o ensaio da ação. Freud é o pai da psicanálise. Não é muito diferente do que Provérbios fala, do que Salomão falou. O pensamento, ensaio da ação. Aquilo que você pensa muito, eu não sei se você já tiver essa experiência, mas eu já tive. De focar tanto em alguma coisa que eu consegui. E por que a gente não faz isso para tudo? Esses dias eu estava me perguntando. Quando eu quis fazer faculdade de contabilidade, gente, eu foquei
tanto naquilo. Eu acordava pensando naquilo, dormia pensando naquilo. Eu passava pela porta da faculdade, eu profetizava que eu ia entrar naquela faculdade, e que eu ia fazer um curso ali, e que eu ia me formar ali. Inclusive, uma vez eu passei no ônibus, tava bem jovenzinha, e aí eu tava com minha mãe. Aí eu fiz assim, mãe, eu vou me formar naquela faculdade ali. Botei a mão pro lado de fora do ônibus e falei, eu vou me formar naquela faculdade. Ela fez assim, amém, se você crer. Porque era uma faculdade muito bonita, uma faculdade conceituada, uma faculdade que não era muito barato. Né? Naquela época, foi logo quando começou as faculdades públicas. Hoje em dia tem a facilidade online, né? Mas quando eu fiz não tinha. E aí, gente, passou-se mais ou menos uns 2 anos. Eu estava entrando, subindo a rampa daquela faculdade. Mais ou menos uns 2 anos depois. Eu foquei tanto naquilo, eu só pensava naquilo. A faculdade não saía dos meus pensamentos. Era o que eu tinha, era o meu foco, era o meu objetivo. Até que eu consegui me formar. Tanto que na época, a faculdade ela precisava de um fiador, né? Que tinha que ter X valor, além do que valor que você pagava. E tinha que ser alguém que não fosse o contratante, que no caso era minha mãe. Tinha que ser alguém de fora. E aí a gente não conseguiu, falou um, falou com o outro, não posso, não tenho, meu nome tá sujo. E aí eu fiz assim, se for de Deus, eu vou entrar sem precisar de fiador. Aí a menina fez assim, vamos fazer o seguinte, me dá seu documento, que eu vou lá na diretoria e vou ver se eu consigo, se eles liberam. Quando eu vi, gente, minha bateria vai se descarregar, não posso nem demorar muito. Quando eu vi, agora que eu vi sinalizando aqui, quando eu vi, eu estava. A moça chegou com o documento e disse, eu não sei o que aconteceu. Não me pergunte, seu cadastro foi aprovado. E eu me formei nessa faculdade. Então, por que a gente não traz isso para tudo na nossa vida? Por que a gente não profetiza bênção, palavras de positivas? Por que a gente já não acorda agradecendo porque acordou? Por quê? Eu trago isso para vocês hoje, né? A Bíblia diz assim, e vós comereis do fruto que sair da vossa boca. A Bíblia não está mentindo. Assim como o homem pensa, ele é. A Bíblia não está mentindo. Nós trazemos essas crenças da infância. Crenças que limitam a gente. Eu não posso, eu não consigo, eu sou fraca demais, eu sou burra demais. Eu sou desfavorecida. Como essa amiga minha falava, nada pra mim dá certo. Né, na minha família, todo mundo consegue, menos eu. São palavras que vão saindo da nossa boca. Todo mundo consegue um marido bom, menos eu. Todo mundo casa, menos eu. Todo mundo vive feliz no casamento, menos eu. Todo mundo consegue conquistas, menos eu. Então, são palavras que saem da nossa boca que precisam ser eliminadas. Quer ver? Uma palavra que eu falava muito, ainda falo, ainda me pego falando de vez em quando. Quando acontece alguma coisa assim comigo, coisas bobas, gente, não precisa ser nada exagerado, não. Eu falo assim, mas que perturbação. Gente, o que é que eu tô trazendo pra minha vida? Perturbação. Se eu falo o tempo todo isso, perturbação, perturbação. Eu conheço uma família, gente. Vocês podem acreditar ou não. Eu espero que sim. Porque é verdadeiro o que eu vou falar aqui pra vocês. A vida inteira da esposa desse rapaz e da filha era chamar o nome da pelada. Vocês sabem o nome da pelada, né? Engraça. Eles passaram anos e anos. E a gente que conhece essa pessoa falando, fulana, tira esse nome de sua boca. Que nada, engraça é coisa ruim. É catástrofe. Mas tudo, gente, tudo. Qualquer conversa que vocês tinham, mas quem... Ah, kkkk. Quem... Gente, se vocês verem a vida dessas pessoas hoje, não estão vivendo, não. Eles estão sobrevivendo. Para não falar outra palavra. Mas essa palavra, o que é graça? É fora da graça. É longe da graça. Eles estão realmente longe da graça. São pessoas da igreja, cristãs, que eu tenho fé que a alma vai ser salva. O espírito, a alma, né, vai ser salva. Mas a carne tá pagando um preço muito alto. Então, assim, gente, aquilo que a gente vivenciou na infância, aquilo que a nossa criança interior ela quer trazer para a tona, essas crenças, esses pensamentos negativos, precisa ser tirado da nossa boca. Precisa fazer uma reprogramação realmente mental, uma PNL. Reprogramar sua língua. Reprogramar aquilo que você fala.
Começa a prestar atenção às palavras que estão saindo da sua boca. Comece a se observar. Lembra que eu falei para vocês que é uma palavra que eu observei, que eu falava muito, perturbação? Tem outras que eu não tô me lembrando agora. Mas essa eu fiquei bem assim chocada, porque é algo que eu falo há muito tempo. E o que é que eu vou colher? Perturbação. Então, assim, precisamos ter cuidado com as crenças que nos limitam, com as palavras que saem da nossa boca, com os nossos pensamentos. Como é que eu faço, Elaine, para mudar? É desfazer o que você está falando. Lembrou da palavra perturbação? Não, perturbação não. Eu tenho é vida boa, é vitória, é boas notícias. Pensou negativo? Deixa eu pensar em uma palavra que... E nada para mim dá certo. Não. Quando vier o pensamento, você já disse, não, tudo para mim dá certo. Deu até ontem, mas a partir de hoje vai dar certo. A partir de hoje vai dar certo. Eu queria que você, que essa palavra entrasse mesmo na sua alma, no seu espírito, para que você possa perceber que não é só problema com pai, com mãe, com marido, com esposa, com filho. Muitos dos nossos problemas somos nós mesmos que atraímos, que trazemos pra gente. Claro, gente, tem gente que foi maltratada, tem gente que foi barrasada, né? Porque tem palavras que a gente não pode falar aqui. Tem muita gente que sofreu muito, que foi abandonada, rejeitada. Tem muita gente que sofreu, eu sei. Tem gente que tá vivendo luto, depressão, ansiedade, muita coisa. É muito sofrimento. Mas não é por isso que a gente vai trazer mais. Que a gente vai carregar mais dor com a gente. Não é por isso que a gente vai perpetuar esse sofrimento. Então, se você começa a mudar uma técnica que eu acho muito bacana, que está na internet já espalhada, é o Ho'oponopono. Mesmo eu sendo cristã, eu indico. Ah, Elaine, meu Deus, o Ho'oponopono, você é crente, indico. Ele faz uma limpeza. Teve uma pessoa que eu passei esse Ho'oponopono, ela fez assim mais ou menos uma semana direto. Quando fez mais ou menos uns 15 dias, passou um pouquinho de uma semana, os vizinhos começaram a perceber a mudança dela. Por quê? Ela começou a limpar memórias. Ela disse, eu lembrei de coisas que eu nem me lembrava mais. De uma surra que eu dei no meu filho quando ele era pequeno, que eu não lembrava, eu pedi perdão. Eu lembrei de né, oferta que eu fiz lá para uma religião, a religião afro, eu lembrei. Hoje ela é cristã, pedi perdão a Deus. Então, assim, se movimente, saia da inércia. Comece a trazer pensamentos positivos, a trazer pensamentos de paz. O que é que Deus diz? Eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual o fim que você deseja? Comece a pensar nesse fim. Tem um texto bíblico que diz assim, é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Se o seu começo foi ruim, o seu fim não precisa ser. O seu meio não precisa ser. Então comece a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Comece a trazer à memória tudo que é bom, tudo que é agradável. A Bíblia diz, traz para a memória tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de paz. Traga isso para sua memória. Eu lhe garanto. Eu não dou um mês para você estar se sentindo diferente por dentro. E para as coisas começarem a mudar, porque às vezes a gente acha que é assim, né? Mágica. Comecei a falar positivo hoje, amanhã já quero resultado. Não, você tem 30, 20, 40 anos falando negativo. Então você precisa desconstruir esse castelo que foi construído e começar a reconstruir um novo castelo. E toda reconstrução demora, porque você precisa demolir aquele que foi construído, aterrar bonitinho, tirar todo o lixinho para depois reconstruir um novo. Vai demandar tempo. Mas o que é que a gente precisa? Persistência. Mudar os velhos hábitos, mudar os velhos padrões, mudar tudo aquilo que você fala. E pensa sobre você, sobre a sua vida. Para que lá na frente você possa colher e dizer assim, uau, valeu a pena. Valeu a pena eu ter mudado. Há tempo de transformar a minha vida. Beleza? Espero que você tenha gostado da live de hoje. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. E amanhã terá outro tema. Não sei se eu consigo fazer a live amanhã, porque talvez eu precise sair pela manhã, mas se eu conseguir, eu venho aqui. Tá bom, gente? Um beijo no coração e até amanhã nesse mesmo horário, meio-dia. Se eu não conseguir, eu aviso nos stories. Beijo, beijo.